Amém, amém, amém. Hoje, irmãos, nós vamos começar uma nova série de mensagens. Eu sei, nós estávamos numa sequência em 1 Coríntios e eu tinha feito todo o planejamento para que 1 Coríntios pudesse terminar na semana passada e nós terminamos 1 Coríntios, o capítulo 13. Então nós tínhamos ali mais alguns capítulos para terminar 1 Coríntios, mas nós vamos dar uma pausa nessa exposição da carta de 1 Coríntios para podermos conversar sobre algo que é muito relevante, que eu acho que Deus já tem falado ao meu coração desde o início do ano. Então eu acho que nós precisamos seguir essa agenda, esse calendário. Nós não conseguimos terminar por bons motivos, porque nós tivemos alguns missionários passando por aqui e eles então tiveram a oportunidade de nos abençoar com as histórias, com as mensagens deles. Mas agora nós vamos fazer essa pausa momentânea e depois nós retomamos 1 Coríntios e hoje nós começamos a meditar sobre o tema o Evangelho na cidade. O Evangelho na cidade. O que é cidade? Primeiro a gente precisa definir algumas coisas. O que é cidade? Cidade não necessariamente é só a nossa cidade, a nossa comarca, né? O nosso município. Não. Por cidade aqui, eu estou querendo falar toda a sociedade, a densidade de pessoas, a diversidade, a energia cultural que se faz numa aglutinação de pessoas, num ajuntamento de pessoas. Isso forma uma cidade. Então, eu quero que nós comecemos a pensar sobre a importância do Evangelho dentro do contexto da cidade. E como Deus se importa, sim, com a cidade. Por quê? Porque cidades, elas contam histórias. Cada rua de Cascavel, cada viela, cada bairro, desde as partes que elas são mais periféricas até o centro de Cascavel, conta uma história que conecta cada um de nós. E dentro dessas histórias, dessa história maior, muitas sub-histórias estão acontecendo e que nós não temos acesso a todas elas. Algumas histórias muito felizes de superação, de alegria, de conquista. Outras histórias que estão acontecendo nesse momento, concomitantemente. Elas são tristes, elas são dolorosas, elas nos levam ao choro, porque realmente elas trazem consigo um peso muito grande da perda de vida, da dor, do fracasso. E tudo isso está acontecendo em cada uma das vielas dessa grande cidade, porque a cidade conta história de pessoas. São famílias que passam por dificuldades, famílias que estão superando as crises, mas famílias que nesse exato momento estão em profunda crise, próximo de um rompimento. E o Evangelho, ele pode entrar e trazer uma grande esperança para a cidade, porque o Evangelho, ele tem o poder de tocar o coração, de restaurar vidas, de transformar histórias. O Evangelho é esse poder de Deus, que pode, e é o único poder que pode transformar a sociedade. E eu, desde agora, vou pedir licença para você, porque em alguns momentos desse texto, vai ser inevitável eu tocar no assunto que eu acho que todos vocês estão afundados nele, ou todos nós estamos afundados nele, que é toda essa polarização política, toda essa dificuldade política e toda essa crise política que se abateu na sociedade brasileira e que muitos cristãos não estão sabendo lidar com ele. Então, nós vamos tocar em alguns pontos, e eu peço licença para você, para tocar nesses pontos a partir do conceito da Escritura. Então, aqui não é uma posição político-partidária, não entenda dessa maneira, mas é uma posição simplesmente bíblica. Então, eu peço você licença para que nós possamos também tratar disso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia hoje comigo no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 29. Jeremias, o capítulo 29. Eu quero ler
os versículos 4, 5, 6 e 7. 4, 5, 6 e 7, diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Até aí, vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos: vem Espírito, vem sobre a Tua igreja, fala conosco nessa noite. Que seja a Tua voz falando conosco e os nossos corações, ó Pai, todos aqui, estejam abertos para receber essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, a cidade conta história. Cidades contam história. E aqui nós estamos diante de uma história que está sendo contada dentro de uma cidade. A cidade é a grande cidade de Babilônia, a grande capital do Império Babilônico. Era uma cidade inexpugnável, era uma cidade que fluía cultura, onde houve um despertamento enorme de um poder militar que tomou conta de toda a terra. Foi a partir do governo, do reinado do rei Nabucodonosor, que aquele povo foi ganhando poder e conseguiu destruir um outro império grande, enorme, que era o Império Assírio, e tomou então o poder daquele império e expandiu ainda mais as suas fronteiras, se tornando um enorme império, um império muito rico. E Nabucodonosor se tornou um homem muito poderoso. Um dos países que era oposição a esse projeto expansionista de Babilônia, era uma outra superpotência chamada Egito. E o Egito, ele tentou barrar esse processo de expansão com o faraó Neco. E faraó Neco era muito próximo do rei de Jerusalém. E então o rei de Judá chegou para faraó Neco e disse: então vamos fazer uma incursão militar e então frear essa expansão do Império Babilônico. Então eles pegaram os seus navios, os seus carros, os seus guerreiros e foram para Carquemes, e ali nessa cidade eles tentaram frear a expansão babilônica, só que eles perderam vergonhosamente essa guerra. Nabucodonosor, ele não era apenas mais um rei, mas ele era alguém que, mesmo não conhecendo ao Senhor, mesmo tendo valores completamente diferentes dos padrões divinos e dos princípios bíblicos, estava servindo como instrumento de Deus para julgar as nações. Então, era impossível que qualquer poder humano freasse aquele processo, porque era um processo divino. Era Deus que estava levando o projeto de Babilônia avante. Quando então eles chegam em Jerusalém, e eles sabiam que Jerusalém era um apoiador do faraó Neco, eles tomaram aquela cidade. Eles tomaram aquela cidade, derrubaram os muros, eles massacraram o povo, e lembrem, era o povo de Deus. E Deus vai falar isso para um outro profeta chamado Abacuque. E quando Deus fala sobre o projeto dele de correção do seu povo, porque o seu povo havia se desviado, Jerusalém havia se corrompido, quando ele percebe que realmente Deus estava por trás desse projeto de expansão, ele quase cai da fé.
Deus vai dar uma visão para ele de Babilônia, do povo de Babilônia invadindo a cidade como se fosse uma nuvem de gafanhotos. Mas aí, quando ele percebe que Deus está sentado no globo, no seu trono, e que todas as coisas são controladas por Deus, ele vai dizer: ainda que a videira não floresça, que a vide não deu seu fruto, que as montanhas se lancem ao mar, ainda que a terra não produza o seu fruto, que a terra trema, eu confiarei no Senhor. Eu confiarei no Senhor. Ele é levado a ter uma profunda convicção de fé em Deus. Quando chega então ali no século 6, e todo esse processo está indo avante, e o projeto de Nabucodonosor agora já está tomando assim uma proporção inimaginável que nem ele mesmo havia imaginado. O rei Joaquim de Judá, junto com a sua mãe, é levado para a Babilônia. Então, Jeremias, que havia ficado em Babilônia, que havia ficado em Jerusalém, desculpa, ele escreve uma carta para aquelas pessoas que já tinham ido para a Babilônia. Eles tinham sido levados em uma primeira leva, e agora os babilônicos haviam retornado e estavam levando um segundo grupo. E agora nesse segundo grupo ele pega uma carta, escreve uma carta para os líderes do povo de Israel em Babilônia, e escreve justamente essas palavras que nós acabamos de ler. Ele quer instruir o povo. Então, quando nós olhamos para essa situação do povo de Deus cativo, existem dois motivos. O primeiro motivo é o motivo divino. E dentro do motivo divino você tem uma cidade com um povo, que é o povo de Deus, que havia se corrompido. Aquela cidade, a cidade de Jerusalém, havia se tornado uma cidade perversa. Ela estava negando de ajudar os mais necessitados. Ela tinha uma classe política que usava o poder para promover a própria idolatria e o próprio bem-estar. E tudo isso era um grande problema e estava causando náuseas em Deus. Mas também não eram apenas as motivações do próprio Deus, que apesar de coordenar todo o mapa político, também haviam os motivos babilônicos. E apesar do mapa global estar mudando, e tudo isso está parecendo que é um avanço de um rei poderoso, um grande general, um grande estrategista, nós podemos ver a mão de um Deus soberano, que guia todas as coisas, que controla o mundo, que controla o globo, que controla cada situação política, que controla cada dificuldade, que controla cada situação nesse mundo, e que nada pode fugir ao seu controle. Então isso também não muda a questão de que, por mais que Deus esteja nesse controle, existem desejos obscuros nos corações dos homens, que eles aparecem e que impulsionam uma maldade que vai se disseminando dentro das cidades, se disseminando no meio da sociedade, e vão usando essas situações para ganharem oportunidade e oprimir as outras pessoas. O projeto expansionista megalomaníaco de Nabucodonosor era sim uma ação de Deus, mas isso não tirava essa questão orgulhosa e pecaminosa do coração de Nabucodonosor, que era um homem completamente estranho à vontade de Deus. A sede de Nabucodonosor pelo reconhecimento, e não apenas a sede dele, mas a sede da nação babilônica por reconhecimento, era notória. Isso faz parte da história da humanidade. Babilônia não está apenas localizado nesse momento como quem vai cativar ou capturar o povo de Israel,
mas também ela é apresentada no Apocalipse como aquela cidade má, aquela cidade perversa, aquela cidade idólatra, aquela cidade avessa à vontade de Deus. Não é só no fim que nós vemos Babilônia, mas também no início. Babilônia é também um lugar muito conhecido chamado Babel. Babel depois vem a ser Babilônia. Babel construiu uma torre e aquele povo queria construir uma torre que pudesse chegar até o céu, porque eles queriam ter o seu nome marcado na história. Era um povo com sede de poder, com sede de reconhecimento, e Nabucodonosor é fruto disso. É fruto dessa história. Ninguém é melhor do que o treinamento que recebeu, ninguém é melhor do que aquilo que recebeu na própria cultura, a não ser que um grande poder vindo de fora transforme o coração, a mente e os valores dessa pessoa. E o único poder para transformar o ser humano nesse sentido é o Evangelho. É o Evangelho. O desejo deles não era apenas de conquistar Israel, mas havia um desejo feroz em Babilônia de destruir a espiritualidade do povo de Deus. Eles queriam destruir toda a identidade religiosa, a sua relação com Deus, a sua noção de um Deus santo. Babilônia queria destruir isso. Se você vê na história de Daniel, quando eles são levados para a Babilônia, eles estão nessa leva, então eles são levados para o palácio, para trabalharem ali no palácio, serem escravos no palácio. Você vai ver que o nome deles é mudado. Daniel vai ser chamado de Belsazar, e os seus 3 amigos vão ter o nome trocado para Sadraque, Mesaque e Abednego. E cada nome desse é um nome de adoração a uma divindade, a um Deus da Babilônia. Porque eles estavam tentando mudar o nome, a identidade de Daniel e dos seus amigos. Eles queriam realmente pegar aquela geração e tirar dela todos os valores espirituais para que isso pudesse morrer. Então uma nova geração sem o conhecimento de Deus, idólatra ou até mesmo ateia, pudesse se levantar e o nome de Deus pudesse ser extirpado da história. Porque é isso que uma cidade que não conhece a Deus, uma cidade que não tem os valores da fé, faz. E se você perceber, não existe uma cidade no mundo que tenha esses valores hoje. E nós vamos ver o porquê isso. Deus ama a cidade porque Deus ama os pecadores e quer salvar esses pecadores. E não porque Ele ama as estruturas da cidade. Então, se você perceber, Babilônia queria destruir isso. E ela vai dizer, venha para a nossa cidade. Nós queremos mudar vocês. Nós queremos transformar vocês. Nós queremos dar uma nova oportunidade para vocês. Nós queremos remodelar o pensamento de vocês. Nós queremos que vocês deixem de acreditar em Deus e que vocês acreditem em vocês mesmos, na sua própria força, que vocês acreditem em outras divindades. Vocês podem acreditar no que vocês quiserem, só não acreditem nesse Deus. Esse era o convite de Babilônia. Em contraposição a esse convite da cidade de Babilônia, você tinha uma advertência de um outro profeta chamado Ananias. Ananias era um profeta do tempo de Jeremias, mas ele é um falso profeta. Ele é alguém que fala como se estivesse falando da parte de Deus, mas ele não está realmente falando as verdades de Deus, apesar de usar o nome de Deus. Isso acontece muito. E o que Ananias vai dizer? Olha só, Ananias disse que eles deveriam permanecer fora da cidade. Ele vai dizer, não se contaminem com a cidade. Fiquem fora dela. Fiquem lá no canal de Quebar, ou então nos outros lugares onde os primeiros exilados se estabeleceram.
Eles deveriam ter um mínimo de contato com aquela cidade odiosa, com a cidade malvada que era a cidade de Babilônia. Essa foi a instrução de Ananias. Não se relacionem com esse povo. Vivam longe deles. Não se contaminem com essas pessoas. Fiquem distante delas. Mas Ananias era um falso profeta. Ele diz, fiquem fora da cidade. Explorem a cidade. Usem a cidade para retirar os seus bens, o seu sustento, mas desprezem-na. Essa era a proposta de Ananias. Porém, a mensagem de Deus veio a Jeremias. Deus falou com Jeremias. E contra tudo que se esperava, porque muitas pessoas, elas querem viver totalmente afastadas da cidade. Elas querem viver afastadas daquilo que elas acham que é um mundo contaminado. Diferente de tudo que se esperava, Deus fala com Jeremias e diz, vá para a cidade. Jeremias manda a carta, vá, entrem na cidade. Mantenham a sua identidade enquanto vocês estão na cidade. E abençoem essa cidade. Ao invés de vocês usarem a cidade, vocês precisam ir para a cidade e abençoar essa cidade. E ainda assim, mesmo no meio de toda idolatria, mesmo no meio de todo o caos, mesmo no meio de toda a crise moral, que era uma crise em Babilônia, mesmo diante de toda a corrupção, mesmo diante de tudo que era perverso naquela cidade, mantenham a identidade de vocês e abençoem essa cidade. Essa era a proposta de Jeremias. Mas como? Jeremias vai dizer, servindo a cidade. Sirvam a cidade. Mantenham os seus valores espirituais. Mantenham-se firmes nas promessas e esperanças que vocês recebem todos os dias da vinda do Messias. Olhem para o Messias. Olhem para Cristo. Jeremias vai sempre apontar para Cristo. O Messias é aquele que resolve o problema. O Messias é aquele que resolve as questões políticas, as crises mundiais, globais, porque Ele está salvando pessoas, Ele está transformando histórias, Ele está mudando o coração. E você não muda uma realidade se você não mudar o ser humano. É só com mudança do ser humano, e isso só acontece por meio do Evangelho. Todas as outras tentativas vai ser um bando de fracasso. Só fracasso. E vai entrar um, e sair outro, e entrar outro, e sair um, e a corrupção, e a maldade, e o desequilíbrio vai continuar sempre sendo o mesmo. E a única solução para o povo de Deus, então, é se manter firme nas promessas do Messias, Jesus. Para que as cidades foram criadas? Você já pensou? Por que cidade? Você já percebeu que nós temos algo lindo nas Escrituras? Dentro das Escrituras você tem um início onde Adão e Eva começam a vida num jardim. E é um jardim lindo. E é uma coisa maravilhosa. Mas esse jardim nos conduz pela história para que nós possamos chegar a habitar no fim dos tempos em uma cidade. É uma cidade que desce do céu. É uma cidade onde nós nos estabeleceremos. É uma cidade restaurada que nós esperamos. Nós não esperamos mais o jardim. O jardim passou, agora estamos caminhando para a cidade de Deus. É para lá que nós estamos caminhando. E cidades, elas são importantes porque foram feitas para servirem de segurança para o povo. As pessoas ficavam seguras atrás daquelas grandes muralhas. As cidades eram importantes para darem oportunidades melhores aos que tinham menos oportunidades. Então, enquanto as pessoas estavam no campo, e você tinha os grandes latifundiários que monopolizavam o poder, monopolizavam a produção,
Agora, quando se forma a cidade, também se oportuniza pessoas, à medida que vão se ajuntando, se aglutinando, a gerar novas fontes de renda. Mas também a cidade é importante para uma prática de justiça melhor aplicada. Enquanto eles estavam no campo, enquanto eles estavam fora, eles estavam debaixo da autoridade de um determinado senhor, e a coisa funcionava segundo a vontade daquela pessoa. As cidades eram necessárias, era necessariamente criada para que pudesse haver uma jurisprudência, uma lei que pudesse abarcar a todos, que pudesse organizar e coordenar a vida dentro dela. Então também produzia uma justiça maior. Mas a cidade também era algo importante, porque através do esforço conjunto daquelas pessoas que se encontravam na cidade, objetivos comuns podiam ser alcançados, proporcionando a todos um desenvolvimento humano melhor. É por isso que pessoas vêm para a cidade, porque tudo isso faz parte. E verdade é que quando olhamos para cada cidade no mundo, desde as maiores até as menores, nós vamos perceber que as cidades se afastaram do propósito de Deus. E Deus começou tudo no jardim, como eu disse. E quando estávamos em papai e mamãe, em Adão e Eva, lá no jardim, Deus já havia nos dado uma ordem. Ele disse, olha, vocês precisam encher a terra, multiplicar-se e encher a terra. Dentro desse multiplicar-se e encher a terra, existe algo que é chamado de mandato cultural. Todas as vezes que o ser humano ele se reúne, ele se ajunta, ele começa a criar algo que nós chamamos de cultura. Começa a desenvolver cultura, oportunidade, trabalho, relacionamentos, desenvolvimento, educação, arte, tudo isso vem automaticamente com aquilo que nós chamamos de cultura, inclusive a tecnologia. Então, quando Deus fala, vai multiplicar, encher a terra, Ele está apontando para o desenvolvimento humano, a formação de cidades, o desenvolvimento de culturas, mas tudo isso debaixo daquela premissa da relação que Ele tinha com Adão e Eva no Éden. Todas as cidades deveriam estar servindo a Deus. Deus deveria ser o centro da cidade. Deus deveria ser glorificado em cada cidade. Deus deveria ser o foco, o objetivo, o alvo de cada cidade. Mas, você sabe, isso se perdeu. Por quê? Porque logo depois dessa ordem, nós sabemos que Adão e Eva caíram em pecado. E todo o resto depois disso ficou marcado e manchado pelo pecado, inclusive o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de cultura. Tudo isso está manchado pelo pecado. Veja como a coisa começou a desenvolver. Capítulo 3, você tem a queda do homem. Capítulo 4, você tem o desenvolvimento da cidade e o desenvolvimento da cultura. Diz o texto em Gênesis capítulo 4, versículo 17 a 22. Fala assim, Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Caim, você sabe, matou o irmão dele, Abel, e você começa a ver o desenvolvimento, o aumento da perversidade no mundo nisso. Depois, Caim fundou uma cidade. Olha só. Já no início, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. E Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres. Olha só, agora já não é mais a monogamia, a bigamia começa a entrar, a perversidade começa a aumentar. Estamos dentro da cidade. Uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Olha só. Que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Uau! Olha a pecuária e a agricultura nascendo. Já no início, quando se formou uma cidade, nós vemos o nascimento de toda a atividade econômica
da cidade. O nome do irmão dele era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e flauta. Olha as artes nascendo. Arte é algo importante no desenvolvimento cultural. Mas também diz, Zilá deu à luz a um filho, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e ferro. Olha só a tecnologia nascendo. Da primeira arma de bronze a ser feita, daquela primeira faquinha que ele fez, para o supercomputador que nós temos hoje, foi um pulo. Então, nós vemos o desenvolvimento da humanidade a partir da cidade. E claro, coisas muito boas nasceram, mas também coisas muito ruins nasceram disso. Era para que tudo isso pudesse dar glória a Deus, mas o ser humano estava muito envolvido consigo mesmo. Então você vai ver logo depois, no capítulo 6, o mundo se desviando de Deus. E Deus tendo que corrigir a rota da humanidade com o dilúvio. Mas logo depois do dilúvio, você vê novamente a cidade se formando, os povos se formando, e você tem no capítulo 11 a cidade de Babel, como nós falamos. E um povo que tentou deixar a marca do seu nome, porque era um povo egocêntrico, era um povo que havia abandonado a Deus e queria que toda a glória fosse dada a ele. Babel, que era a Babilônia. Então, eles queriam exaltar o seu nome em total oposição a Deus. E assim se construíram as cidades. E assim as cidades se formam. E assim as cidades existem até hoje. Nós temos muitas coisas boas na cultura, mas também temos muitas coisas que são manchadas pelo pecado. E nós precisamos, como igreja, aprender pelo Evangelho a fazer distinção daquilo que é bom. E nós precisamos chamar a cultura ao arrependimento daquilo que se afasta das verdades das Escrituras. Então esse desvio humano, ele foi generalizado. Mas nós sabemos que Deus tem um plano para a cidade. Nós sabemos que Deus quer que nós possamos servir o mundo no desenvolvimento cultural, por causa desse mandato que Ele nos deu lá em Gênesis, de desenvolver, crescer, encher a terra, cuidar de tudo. Mas depois dessa queda, não apenas as estruturas, mas os valores foram pervertidos. As estruturas só seguem a perversão dos valores do coração do homem. E quanto mais pervertido está o coração do homem, mais os valores, então, também serão distantes. Cidades se tornam um lugar para fugirmos de Deus. As pessoas gostam de se esconder de Deus nas cidades. Em cada viela, em cada praça, em cada casa, pessoas estão se escondendo de Deus, tentando se afastar de Deus. Elas tentam se afastar de Deus através de alguma ideologia, ou então elas assumem um posicionamento anticristão, ou então até mesmo ateísta ou agnóstico. Mas elas estão tentando se esconder de Deus o tempo inteiro. Mas também as cidades, ela monta uma estrutura de autopromoção. Ela quer mostrar para você que você é capaz, que você pode ser feliz pelos seus próprios esforços, que você pode sair para matar um leão por dia e chegar ao fim do dia e dar glória a si mesmo por tudo aquilo que você conquistou. A cidade quer promover isso em você. Veja cada uma das propagandas que você tem na sua televisão. Elas trabalham isso, elas vão promover isso no seu coração. Mas também a cidade quer promover em você um sentido diferente de espiritualidade. A cidade quer apagar a noção do Deus Santo e ela quer montar em você um conceito idólatra de fé. Ela não precisa simplesmente dizer para você, não vá à igreja. Ela até vai dizer, vá à igreja. Mas ela vai dizer, vá à igreja, mas aquela igreja que não tem as Escrituras como centro. Vá à igreja que são seitas, ou que pregam uma falsa fé, ou que você acaba se tornando o centro do culto e não o próprio Deus. A cidade, ela quer promover uma idolatria no seu coração. Não precisa ser uma idolatria a um Deus aberto, um Deus de fato. Mas você cria deuses.
Você pode ir desde São Paulo, aqueles arranha-céus imensos que mostram que o Deus que está no centro daquela cidade é o Deus dinheiro, é a economia, é o lucro, e não a vida das pessoas, e a vida das pessoas não tem valor, são apenas ferramentas, instrumentos para o uso e alcance desse Deus. Até a qualquer outro tipo de Deus que nós acabamos colocando no nosso coração como prioridade. A cidade promove o orgulho, a arrogância, os excessos e a exaustão do coração humano. De tal forma que nós nunca tivemos tantas cidades no mundo, mas também nunca tivemos uma geração tão cansada, tão exausta emocionalmente, tão debilitada emocionalmente, porque precisam o tempo inteiro atender os altos padrões e as altas propostas que a cidade faz para você. Sabe? Por último, a cidade propõe para você uma vida a partir de leis próprias. Você cria suas leis, você determina o que é certo, você determina o que é justo, você determina o que é a verdade. A verdade agora, ela é relativa. Por isso nós estamos vivendo em um tempo que está sendo chamado hoje de pós-verdade. Porque você faz a sua verdade, você faz aquilo que mais apetece. A sua alma, o seu coração, o seu paladar, e assim você age. Mas como eu disse, Deus tem propósitos para a cidade. Entenda, Deus ele tem um convite para a cidade. E ele faz um convite para Israel no texto que nós lemos. Ele faz um convite para que Israel possa viver em meio a essa sociedade, com tantos problemas, com tantos desvios, com tantos desmandos, com tanta impiedade, com tanta injustiça, mas que eles possam viver para Deus e mostrar no meio dessa cidade o caráter de um Deus santo, a partir das suas vidas. Ele vai dizer no texto que nós acabamos de ler: construam casas e habitem nelas. Ele está dizendo: criem raízes aonde vocês estão, criem raízes e construam uma estrutura de vida que proporcione a vocês a melhor segurança possível. Façam isso, lembrem-se, ele vai dizer: eu enviei vocês para lá, eu coloquei vocês no meio da Babilônia, eu coloquei vocês no meio de uma cidade avessa, no meio de uma política que anda contra a fé de vocês, mas vocês estão ali para servir, para amar essas pessoas. Plantem jardins e colham dos seus frutos. Ele está dizendo: trabalhem, trabalhem. Vão para a cidade e não fiquem esperando as coisas cair do céu. Trabalhem, mas trabalhem para a glória de Deus e desfrutem do resultado daquilo que vocês estão fazendo. Sabe, desfrutem com gosto daquilo, de tal maneira que vocês possam saborear a vida. Parem de ficar olhando apenas para as crises. Olhem para aquilo que Deus está oportunizando vocês, aquilo que Deus está dando a vocês. Nós estamos num tempo onde cada um com quem você conversa é só crise, problema, dificuldade. Nós estamos desenvolvendo um coração endurecido que é incapaz de reconhecer as bênçãos que Deus está nos concedendo, por menores que sejam. Por favor, vamos prestar atenção nessas bênçãos, porque assim a vida fica mais doce, como um fruto agradável. Mas também vai dizer: casem-se, tenham filhos e filhas. Ele está falando: jovens, construam família. Construam a família de vocês. A família é essa célula vital da comunidade. A família é uma célula vital para a continuidade das nossas tradições de fé. Cuidem dos seus filhos, ensinem aos seus filhos os valores e a espiritualidade genuína. Porque é através desse processo da criação de filhos e famílias que a igreja vai se fortalecendo e que a igreja vai ganhando espaço na comunidade ao seu redor para poder ser luz. Igreja saudável depende de família saudável. E sociedade saudável também depende de família saudável.
Por isso nós podemos ter uma grande influência lá fora, a partir do Evangelho, de famílias transformadas pelo Evangelho. E ele vai dizer, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Continuem a crescer, mesmo diante das situações mais adversas. Continuem a crescer. Igreja, continue a crescer, mesmo diante das situações mais adversas. A igreja hoje parou de pregar o Evangelho, está concentrando todo o seu esforço em uma visão única, que não é a pregação do Evangelho. Mas ela lida com tudo, menos com o Evangelho. Ela quer lidar com a política, ela quer lidar com o assistencialismo, ela quer lidar com economia, ela quer lidar com tudo, menos com o Evangelho. Por favor, prestem atenção no que eu estou dizendo para vocês. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Eu estou dizendo que o centro, o nosso papel, o nosso foco é o Evangelho. Essas coisas, elas vão servir como resultado do Evangelho. Mas não confunda o resultado do Evangelho com o Evangelho. Porque o poder de Deus é o Evangelho. E o Evangelho não é uma boa sugestão para você. Não é um bom conselho para você. O Evangelho é uma boa notícia. Cristo morreu para salvar pecadores. Essa é a boa notícia, irmãos. Então, mantenham o foco no Evangelho. E por último ele vai dizer, busquem a prosperidade da cidade. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, para que a prosperidade porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Busquem a prosperidade da cidade. Deus foi quem os colocou lá. E vocês precisam buscar a prosperidade. Busquem o bem da prosperidade. Busquem o bem dos seus habitantes. Influenciem essa cidade, mas principalmente pelos seus valores espirituais. Não abram mão dos valores espirituais e do Evangelho para tentar atuar em qualquer ramo da sociedade, porque vai fracassar. O Evangelho é a ferramenta que Deus usa para transformar, terraplanar as cidades. É isso que Ele faz. Então, por favor, aqui nós precisamos tocar naquele assunto que eu disse. E eu peço licença mais uma vez, para falar um pouquinho sobre o nosso momento político. Por favor, nós precisamos fazer uma grande distinção entre evangelho e política. Eu acho que essas coisas estão se misturando hoje. Nós temos pessoas, tanto de um lado quanto do outro, assumindo um papel, assumindo posturas, como se eles, pela sua ideologia, se tornassem porta-vozes do Evangelho e das verdades do Evangelho. Deixa eu falar para você, nenhum dos dois lados, eles são representantes do Evangelho de Cristo na terra. Nenhum. Por favor, prestem atenção nisso. Não caiam na tolice e nessa espiritualidade medíocre que está tomando conta, das pessoas, daqueles que querem se definir como cristãos, simplesmente por carregar uma bandeira política e ideológica. Isso é tolice. Seja de direita, seja de esquerda. Você vê pessoas o tempo inteiro falando assim, eu não sei como que um cristão pode ser um cristão de esquerda. Como ser de direita é ser o cristão. Eu não sei como um cristão pode ser de direita. Como ser de esquerda, ele se tornasse o cristão. E a ideologia fosse a coroa que nos tornasse cristãos, ou não. Para, isso é tolice. O que nos torna cristãos é um compromisso aberto, genuíno, verdadeiro, de coração com o Evangelho. E se você quer mudar essa nação, e se você quer atuar nessa nação, de fato, o que você precisa fazer é colocar o Evangelho em prática em todas as áreas da sua vida, e não simplesmente pegar e ficar fazendo uma política partido ideológica, achando que isso vai mudar alguma coisa. Não, não vai. Não vai. Nós precisamos agir a partir daquilo que nos foi dado. Busquem a prosperidade da cidade. Busquem a prosperidade do povo. E nós buscamos isso
por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho. Irmãos, a igreja, ela não deve ser apolítica, entende o que eu estou falando? Ela não deve ser apolítica. Mas ela não deve confundir o Evangelho com ideologias políticas. É isso que eu estou falando. Ela não deve confundir. Sabe, essas políticas que estão transitando no cenário nacional, elas não definem o Evangelho. Não definem o Evangelho. A igreja, irmãos, ela está para além disso. A igreja é o poder de Deus que foi colocado nesse mundo para que por meio da pregação do Evangelho, para que por meio dessa vida que exalta Cristo, transformar tudo e todos ao seu redor. E é só isso que pode transformar. Só. Então, não acredite na mentira desonrosa do diabo de que você é um cristão melhor do que o outro, só porque você fez uma opção política e ideológica diferente. Para com isso. Quem foi que colocou isso na sua cabeça? Para com isso. E pensa que no seu pequeno, ínfimo, e por que não dizer insignificante, ponto de vista, você acredita que a sua visão política e ideológica está mais alinhada com seus valores. Tudo bem, não tem problema isso, mas não pega e aponta o dedo para o outro, achando que você é melhor do que o outro por causa disso. Sabe, Deus estava movendo ali o mapa político, mundial, para que os seus planos soberanos fossem cumpridos. Ou você acha que Deus perdeu o controle e que você é que vai colocar o carro nos eixos? É você, no Facebook. Resolvi o problema do mundo, ó. Né? Aí o Facebook, corta você. Então, desculpa. Mas não, é Deus que coloca o carro nos trilhos. Mas Ele, independente de tudo que estava acontecendo, Ele estava sempre velando pelo seu povo. Você consegue ver a mão de Deus? Olha o que Ele vai dizer no versículo 11 do texto que nós estamos lendo. Nós fomos só até o 7. Mas no versículo 11 Ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus, Ele está olhando para o seu povo com um olhar de misericórdia, de graça, de cuidado. Deus está olhando para o seu povo com esse olhar misericordioso. Mesmo o povo de Israel, sendo pecador, estando ali como um plano de correção de Deus, Deus ainda está mostrando todo o amor por eles. Isso não quer dizer, irmãos, que nós estamos impedidos como cristãos de acreditarmos na melhora do país. Não. Prestem atenção. Você pode acreditar na melhora do país através de uma política pública mais alinhada com a sua perspectiva de Estado. Não tem problema. Isso não é um problema. Seja patriota. Procure ser consciente da realidade política do país. Como parte de uma democracia, faça a sua voz audível e manifeste a sua vontade nas ruas, nas praças e principalmente nas urnas. Faça o seu papel. Mas nunca ao custo de uma visão clara do Evangelho. Nunca ao custo do amor pelo próximo. Nunca ao custo da nobreza cristã. Nunca ao custo da glória de Cristo. Nunca. Não abra mão disso. E eu ouso dizer, irmãos, prestem muita atenção no que eu vou falar aqui, porque eu acredito que isso vai trabalhar o cerne daquilo que eu imagino ser o pouco conteúdo cristão de todos esses movimentos que estão acontecendo. Eu ouso dizer que um cristão que é incapaz de dobrar os seus joelhos em oração todos os dias pelo seu país, clamando a Deus com lágrimas que mude o rumo das coisas, ele deveria, antes de tudo, repensar sobre quais fundamentos está exigindo uma mudança da nossa nação. Quer sair para a rua? Quer fazer diferença? Quer tirar o governo? Quer que o governo continue? Isso é uma perspectiva de Estado sua, não tem problema. Mas se você é incapaz de entender
que o seu papel, como diz o texto, ore pela cidade. Ore pela cidade. É essa a sua função primária. Você se perdeu nesse processo, meu irmão. Você se perdeu como cristão nesse processo. E está sendo um pragmático político. Você está vendo em algum momento Deus pedindo para os israelitas conquistarem a cidade? Você está vendo em algum momento Deus falando, imponham sobre eles os seus padrões éticos e morais? Vocês estão encontrando aqui, ou em qualquer outra parte da Bíblia, Deus chamando o povo para fazer isso? Não, você vai encontrar em toda a Bíblia Deus chamando o seu povo para servir as pessoas, por mais diferentes que elas sejam, e servir essas pessoas através de um amor genuíno, imprimindo o caráter de Cristo em cada ação sua, para que Cristo possa ser reconhecido e pessoas possam ser alcançadas e terem as suas vidas transformadas. E não simplesmente para que elas se submetam a uma crença, a um valor ético forçado. Não. Como povo de Deus, como o povo de Deus trabalha então para a prosperidade da cidade, de uma cidade, vivendo o Evangelho de Cristo. Anuncie o Evangelho, fale dele, do amor de Deus pelos povos, da sua glória, da sua encarnação, da sua vida santa, da sua morte substitutiva, da sua auto-entrega por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter o perdão do nosso pecado. Fale disso, não omita essa verdade, porque é isso que vai mudar o coração. Ore para que a mensagem que você está levando alcance o coração das pessoas, transforme poderosamente as situações, as realidades, a fim de que cada pessoa, cada realidade possa ser transformada e muitos possam aprender a amar a Cristo e não meramente serem pessoas religiosas. Aprendam isso, irmãos, porque é isso que Deus quer de nós. Faça do seu lar e do seu matrimônio um refúgio seguro de amor e espiritualidade saudável, onde vocês conseguem se pastorear mutuamente e cuidar da espiritualidade um do outro com zelo. É assim que você vai conseguir transformar a sociedade, você vai conseguir ser um cristão atuante. Ensine o Evangelho aos seus filhos com todo o esforço do seu coração, fazendo-os amar a igreja de Jesus e amar o próprio Jesus. Assim, nós teremos uma outra geração, e de geração em geração, nós teremos homens e mulheres fiéis que apresentarão ao mundo a glória e o amor de Cristo. Querem transformar o mundo, irmãos? Querem transformar a sociedade? Use o seu trabalho para ser um instrumento da glória de Deus, e não meramente como uma oportunidade de angariar recursos. Ame o que você faz, faça da melhor forma e glorifique a Deus com o seu trabalho e com tudo que você fizer. Quer fazer mudança, irmãos? Use os seus talentos artísticos para promover a criatividade e a beleza, características que Deus nos deu, tanto para produzir quanto para apreciar a arte. Faça isso de tal forma que em cada produção cultural seja impresso o DNA de Cristo. Faça isso. Se você trabalha com tecnologia, crie, inove, mas que tudo isso faça promover a vida e não tirar a vida. Se você trabalha com política pública, ou na área da política, seja honesto, honre a Deus e trabalhe para que a população, não apenas a sua classe, não apenas os evangélicos, não apenas os cristãos, mas todos, todas as classes, todas as religiões, todas as cores, todas as etnias, todos que estão dentro do nosso país, todos tenham direito à justiça. Faça isso. Veja o que Daniel fez. Daniel se tornou o primeiro ministro da Babilônia. Ele nunca tentou influenciar o governo para poder mudar os valores éticos, mas ele foi uma influência tão grande que o nome de Deus foi glorificado em cada um dos governos nos quais ele passou. Porque ele serviu de tal maneira que ele colocou a própria vida dele em risco para salvar aqueles que tinham uma religião diferente da dele. Ele queria morrer em prol dos diferentes, mesmo que eles crescem num Deus diferente do deles.
do dele. Então, meu irmão, faça isso, ame as pessoas. Como então restaurar os propósitos originais de Deus? Sirva com amor, sirva na necessidade, pratique a justiça. Sabe, vamos criar e cultivar uma cultura que envolva criatividade, vamos criar relacionamentos verdadeiros, vamos buscar a excelência, vamos pensar a nossa fé no nosso local de trabalho e vamos ser um povo, acima de tudo, um povo que incentiva outros a buscarem uma espiritualidade, mas uma espiritualidade unicamente que passe pela adoração a Cristo Jesus, como sendo a sua única satisfação e a sua busca suprema. Se você fizer isso, meu irmão, muita coisa vai mudar. Reconheça que nós podemos fazer mais. O Evangelho não é apenas uma mera teoria. O Evangelho é o poder de Deus, que pode mudar e transformar tudo à sua volta. Quando você fizer isso, quando você amar a cidade, quando você realmente quiser mudar a cidade, e não apenas tentar entrar numa grande onda, sendo levado por uma grande onda, quando você realmente entender o seu papel como cristão, e você amar a cidade, e começar a praticar o Evangelho, você vai encontrar pessoas que não são cristãs. Você vai encontrar pessoas que não gostam de religião. Vocês vão encontrar pessoas que têm um estilo de vida profundamente não cristão, mas que são mais bondosas, que são mais profundas e que são mais sábias do que você. Essa é a verdade. Então, como é que você pode transformar a cidade? Reconheça a sua dependência de Cristo. Peça a Ele que use a sua vida para ser luz. Por quê? Porque você precisa fazer a diferença no mundo. E para fazer a diferença no mundo, você precisa ter humildade. E Cristo, o Cristo que habita em você, e a mensagem que você carrega, é o que você tem para oferecer ao mundo, e não aquilo que você é. É o Cristo que você tem e a mensagem que você carrega, que você pode oferecer ao mundo, como sendo o melhor, e não simplesmente quem você é. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça olhar para a cidade com amor, carinho, e que Deus nos faça olhar para a cidade com esse desejo de que o Evangelho tome conta de cada viela, de cada praça, de cada história que se constrói no meio delas, para que ela possa ser transformada por meio de pessoas transformadas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome e engrandecer ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. E nós precisamos, ó Deus, de Tua santa misericórdia. E precisamos de muita graça. Para que nesse momento, ó Deus, nós possamos olhar com amor, carinho, para a nossa cidade, em especial para a nossa cidade, para o nosso país. E entendermos como é que nós podemos, ó Deus, atuar como cristãos genuínos, verdadeiros, de tal forma que nós possamos contribuir para uma mudança real na vida das pessoas. Encaminhando e conduzindo, ó Deus, pelo Evangelho, pessoas a encontrarem o caminho da salvação na cruz de Cristo. É isso que nós queremos. Senhor, nos ajuda também, através da nossa prática, através da nossa voz, através de uma justiça encontrada em Cristo e no Evangelho, fazer com que as transformações alcancem níveis sociais e possam, ó Deus, estruturar a cidade de uma maneira cada vez melhor. Nos ajuda, Senhor. Mas em nome de Jesus, cuida do nosso coração, para que o nosso coração não se perverta. Cuida do nosso coração, para que o nosso coração não tome outros caminhos que não sejam o caminho do Evangelho. Cuida do nosso coração, para que nós possamos ter bom senso em cada uma das nossas ações. E cuida do nosso coração, para que ele tenha um único alvo, a glória do Teu nome em tudo que faz. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma excelente semana e um bom fim de noite.